Olá, sétimo ano! Vamos dar início à nossa revisão parte 2, revisão de história, né? O ano está se findando, vocês estão se preparando para a sua prova e aqui é um momento de revisar, um momento de relembrar. Quais serão os conteúdos? O bandeirismo, conhecido também como entradas, o século do ouro, né? Ou seja, a mineração no Brasil, e as revoltas coloniais, em especial a Guerra dos Mascates e a Guerra dos Emboabas. Então, vamos começar? Primeiro, as missões jesuítas, que eu trouxe a vocês, as guerras justas, que foram bem injustas, né? Muitos indígenas, eles foram vítimas, né, da escravização por parte dos bandeirantes, os bandeirantes paulistas, tá? Nessa busca por minérios, porque quem conhecia bem o território para ir adentro ao interior e mostrar esses caminhos? Os indígenas, os nativos. Então, as missões jesuítas, elas vieram para catequizar os índios no modelo, né, eurocêntrico de vida, como eu já expliquei essa imagenzinha aqui, ó, dessa missão jesuíta, na qual nós temos aqui não uma aldeia, né, indígena, mas sim uma igreja ao centro com as casas, né, enfileiradas em formato de ruas, né? Diferente das aldeias, que eram em formatos circulares, com as suas ocas. E a real situação no bandeirismo, nas entradas, nessas expedições em busca de ouro e metais, minérios preciosos, né? Minerais preciosos como diamantes, ouro, prata, foram escravizados muitos indígenas que não aceitaram as chamadas guerras justas, né? Então, eles foram aprisionados e escravizados pelos bandeirantes. Aqui nós temos uma imagem clássica do bandeirante, né, do bandeirismo. Então, lembrando que o bandeirismo, ou as entradas, as bandeiras, elas foram para o interior do país em busca desse metalismo, né? E eles saíram de São Paulo, onde hoje é São Paulo, em direção a Minas Gerais, e lá encontraram as primeiras jazidas de minérios. A partir desse momento, a coroa portuguesa, né, que era a nossa metrópole, o Brasil era colônia, passa a viver o século do ouro, a mineração, e cria logo, né, os órgãos para fiscalizar a exploração desse ouro e de quintar esse ouro, né? Aqui nós temos uma barra de ouro quintada, 20% de todo o minério que era explorado, encontrado, tinha que ser enviado para a coroa portuguesa em forma de imposto chamado o quinto. Então aqui é uma barra de ouro quintada, marcada, carimbada pela coroa portuguesa, né? No século XVIII do ouro. Aqui também nós temos um exemplo do que acontecia para poder não pagar esse quinto, que era o contrabando, né? Então se escondia no interior não apenas de santos de madeira, como santos de gesso, e na sola do sapato ou no chapéu, né, com um fundo falso, parte do que era encontrado em ouro ou diamantes para contrabandear e não pagar o quinto à coroa portuguesa. Essa prática ficou conhecida como Santinho do Pau Oco, né? E para abastecer essas novas vilas e províncias que foram surgindo em Minas Gerais, surgiram também os viajantes comerciantes chamados de tropeiros. Quando você escuta esse nome tropeiro, você já lembra o quê? Do feijãozinho tropeiro, né? Que eles cozinhavam ali, porque as viagens eram longas. E eles iam levando também todos os produtos, porque o foco era a exploração de minérios. Então as pessoas precisavam do seu consumismo de abastecimento básico, ou seja, as matérias básicas, né, de comida, de alimento, de vestimento. Então era isso que os tropeiros comercializavam e levavam, eram alimentos, roupa, animais, ferramentas para esses mineradores, né,
as pessoas que ali trabalhavam. Uma curiosidade é que o escravo, ele poderia ganhar sua alforria se ele encontrasse uma grande quantidade de ouro ou de diamantes, né? Então, naquela exploração, ó, aqui temos esse parecendo um chapéuzinho chinês, é a bateia, que era o instrumento utilizado. Outro instrumento utilizado, tá aqui na outra imagem, mostra para vocês, era o almocafre. Voltando aqui, nós tínhamos o fiscal da coroa portuguesa, né? Tínhamos aqui a questão do dono da mina, que ele poderia ter mais de 12 escravos, mas não menos que isso, para explorar uma data. A data era o local onde foi encontrado o minério, né? Aquela parte, pedaço de terra onde estava sendo utilizado e sendo explorada para a mineração. Além das pepitas de ouro sólido, também existia o ouro de aluvião, que era esse ouro encontrado na encosta dos rios, né? Que poderia ser em pó, né? Transformado. E sobre as revoltas coloniais, naquela mesma época, nós tivemos a Guerra dos Emboabas e a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates a nossa produção de açúcar, né? Os engenhos de cana-de-açúcar, eles eram ainda muito fortes aqui no nosso Nordeste, no litoral, em especial Pernambuco, né? Que foi uma das capitanias hereditárias lá atrás que prosperaram com a monocultura da cana-de-açúcar. Então, a sede do governo da província aqui de Pernambuco ficava em Olinda. E a sua vizinha Recife tinha um comércio mais forte, frequente, né? Tinha porto. E isso fez com que os comerciantes portugueses, luso-portugueses, descendentes, né, de portugueses lá do Recife, questionassem e quisessem a mudança da sede do governo de Olinda para Recife, né? E aqueles antigos donos de engenhos que estavam lá em Olinda não aceitavam essa mudança. Então gerou-se um conflito chamado Guerra dos Mascates. Mascates eram os comerciantes portugueses do Recife e foram vitoriosos. É tanto que hoje a capital de Pernambuco é Recife, né? Do nosso estado. Outro movimento já ligado mais à questão do ouro foi a Guerra dos Emboabas. Emboabas eram os forasteiros, aqueles novos viajantes que queriam encontrar minérios. E os paulistas, que foram os primeiros bandeirantes, queriam a expulsão dos emboabas, desses novos, né, forasteiros que estavam lá em busca também de minérios. E aí, um exemplo, né, é Borba Gato, de um grande bandeirante, né? Nós temos a imagem dele aí. Temos que lembrar que os emboabas não conseguiram expulsar os forasteiros, a coroa portuguesa permitiu, então a Guerra dos Emboabas acabou que os paulistas não tiveram sucesso em expulsar os forasteiros. Então, desejo a vocês uma ótima prova, né? Que vocês tenham um Feliz Natal e fechem esse ano de 2021 com a aprovação de vocês. Um abraço a todos.